Você tem até amanhã para sair daqui, meu genro gritou, apontando para a rua na frente dos meus netos. Minha filha abaixou a cabeça, sem dizer uma única palavra para me defender. Eu não chorei, nem implorei. Apenas sorri levemente, caminhei até o quarto e tirei um envelope pardo do fundo da minha mala. Na manhã seguinte, quando a campainha tocou e ele abriu a porta com arrogância, se deparou com um oficial de justiça. Toda a cor simplesmente sumiu do seu rosto. Não foi um grito. Foi pior do que grito. Foi dito com aquela calma de quem já ensaiou, daquele jeito de quem praticou a frase no espelho antes de proferir para a plateia. Fábio estava de braços cruzados no meio da sala. Na minha sala. Com o corpo postado como se já fosse o dono do lugar. Como se o meu nome na escritura fosse apenas um detalhe burocrático que o incomodava. Eu parei na soleira. A sacola pesava. Tinha pão, tinha iogurte, tinha aquele sabonete de camomila que eu sempre compro na farmácia da esquina. Coisas do cotidiano. Coisas de uma mulher que acorda cedo, faz uma lista de mercado, sai de casa, resolve o que tem que resolver e volta para o lar que construiu com as próprias mãos. Coisas que naquele momento contrastavam de forma quase obscena com o que eu estava ouvindo. Engoli em seco. Uma só vez. Porque eu sou professora de matemática aposentada com 35 anos de sala de aula, e professora de matemática não perde a compostura diante de um problema, por mais que o problema doa. E esse doía. Deus sabe que doía. A sala estava com a luz da tarde entrando pela janela lateral. Aquela luz cor-de-mel que eu aprendi a amar depois que o Décio morreu, porque era a hora em que ele gostava de sentar para ler o jornal. A parede amarelo claro que eu mesma pintei uns anos atrás, porque o Décio sempre dizia que precisava de luz dentro de casa, que casa escura envelhece a alma. O aparador de madeira na entrada, da minha mãe, que atravessou 3 mudanças e 2 estados para chegar até ali, que sobreviveu a décadas e ainda estava firme como sempre. O sofá de tecido bege desgastado nos braços, que eu já pensei em trocar e nunca troquei, porque ficou com o formato do meu corpo, porque é confortável do jeito certo, porque é meu. E ali estava o Fábio, no meio de tudo isso, como se tivesse o direito de estar. Cristiane estava de pé ao lado dele, os olhos baixos, mirando o piso de cerâmica com uma concentração que parecia estudada. Já vi esse olhar antes. É o olhar de quem sabe que está fazendo errado e escolheu fazer assim mesmo. E agora precisa não olhar para outra pessoa, porque esse olhar vai ter que se confrontar com a própria consciência. Conheci esse olhar em mais de 3 décadas de sala de aula, em crianças que copiavam prova. É o olhar da culpa que decidiu virar cumplicidade. Lucas, meu neto de 14 anos, que tem os olhos do avô Décio, esse formato de amêndoa levemente descaído nas pontas que me parte o coração toda vez que olho, estava sentado no canto do sofá, imóvel demais para um menino de 14 anos. Beatriz, 11 anos, abraçada a uma almofada, o queixo apoiado no tecido, me olhando com aquela atenção silenciosa de criança que entende muito mais do que os adultos gostariam. Eu coloquei a sacola devagar no aparador da entrada. Devagar, com cuidado, como se o gesto importasse. Porque importava, porque eu não ia deixar que o estado de choque me fizesse largar as coisas. Endireitei a coluna. 35 anos de quadro negro me ensinaram que coluna ereta não é vaidade, é declaração. E respirei pelo nariz uma vez. Fábio continuou. Disse que a casa estava gerando conflito no casamento. Disse que minha presença atrapalhava a dinâmica familiar. Disse que eu precisava entender que eles tinham a própria vida para tocar. Cada frase com aquele verniz de razoabilidade que homens articulados e frios usam quando querem que uma violência soe como bom senso. Como se empurrar uma mulher de 67 anos para fora da casa que ela construiu fosse apenas uma questão de logística familiar. Como se minha vida aqui fosse um inconveniente administrativo a ser resolvido. Eu olhei para ele enquanto falava. Não o interrompi. Deixei que cada palavra se depositasse no ar da sala como poeira, visível, identificável, documentável pela minha memória, que sempre foi boa. 35 anos ensinando matemática também ensinam a guardar sequências, padrões, dados. E eu estava guardando tudo. Depois, quando ele terminou, olhei para a Cristiane.
Esse foi o meu erro. Ou melhor, não um erro, porque não me arrependo de ter olhado. Foi um ato de esperança. Ainda esperava que ela dissesse alguma coisa. Uma objeção. Uma palavra. Mãe, não é bem assim. Qualquer coisa que mostrasse que ainda havia ali, dentro daquela mulher de 41 anos, que eu carregara 9 meses e criara com o que tinha de melhor. A filha que eu conhecia. Ela ergueu os olhos por um momento e disse, com aquela voz que eu reconhecia desde a infância dela, aquela voz de quando queria evitar conflito a qualquer custo, suave como quem dobra papel para não arranhar, disse, Mãe, a gente precisa de espaço para o casamento respirar. Você entende, né? Aquilo rasgou de um jeito diferente. Não foi o Fábio que rasgou. O Fábio eu já sabia quem era. Um homem que sorria com a boca enquanto os olhos calculavam, que durante 15 anos sentou à minha mesa, comeu minha comida, aceitou minha ajuda em momentos difíceis e guardou cada informação que eu lhe dei como quem guarda munição para usar quando precisar. O Fábio nunca foi meu filho. Eu sabia disso no fundo, mesmo quando fingia não saber. Mas aquelas palavras vieram da Cristiane, com a voz dela, com a entonação mansa que ela sempre usou para amenizar o que sabia que magoava. E eram as palavras dele. Eu reconhecia a estrutura, o vocabulário clínico, espaço para o casamento respirar. Isso não é fala de filha para mãe. Isso é pauta de sessão de terapia de casal, sendo usada como projétil. Mas saíam pela boca dela. Ela havia engolido o roteiro dele e o reproduzia como se fosse seu. Essa foi a dor maior. Esse é o tipo de dor que não tem nome direto na língua portuguesa, mas que as mulheres da minha geração conhecem bem. A dor de ver uma pessoa que você amou tornar-se irreconhecível, de perceber que o processo foi lento o suficiente para que você não notasse em tempo de impedir, e de entender que talvez não houvesse nada que você pudesse ter feito diferente. Olhei para o Lucas. Ele me olhava com aqueles olhos do avô, uma mistura de tristeza e de vergonha alheia que era, por si só, uma acusação silenciosa endereçada aos pais. Beatriz continuava abraçada à almofada. Não disse nada. Às vezes, o silêncio de uma criança de 11 anos é a coisa mais eloquente numa sala. E foi aí que percebi que precisava sair do estado de vítima imediata e entrar em outro estado. Não o estado de batalha. Ainda era cedo demais para a batalha. O estado de observação. O estado da professora que vê uma situação, a analisa e decide qual é o próximo passo antes de agir. Endireitei a coluna novamente. Olhei para o Fábio diretamente nos olhos. Não com raiva, não com choro, com aquela atenção tranquila que desconcerta mais do que qualquer explosão emocional. E disse apenas, entendi. O silêncio que se instalou foi diferente do silêncio anterior. Aquele havia sido silêncio de tensão. Este foi silêncio de confusão. Vi no rosto do Fábio o frênulo de uma expectativa frustrada. Ele havia se preparado para choro, para súplica, para a cena da velha desamparada pedindo mais um pouco de tempo. Por favor, só mais um pouco. Ele tinha um roteiro. Minha resposta não estava no roteiro. Entendi, repeti, com exatamente o mesmo tom, e fui para o meu quarto. Andei pelo corredor de madeira que eu conheço cada tábua. Sei qual range ao pisar do lado esquerdo, sei qual tem uma mancha de umidade que o Décio nunca conseguiu eliminar completamente. Sei o som que a porta do quarto faz ao ser empurrada. Entrei, fechei sem bater. Sentei na beira da cama. A cama onde o Décio dormiu por mais de 30 anos. Onde ele roncava levinho nas madrugadas de inverno. Onde eu passei noites em claro corrigindo provas enquanto ele dormia. Onde eu chorei quando ele morreu, num pranto que durou semanas, que eu achei que nunca ia ter fim. Olhei para a fotografia na mesinha de cabeceira. Nós dois no aniversário de 25 anos de casamento. Ele com aquele sorriso de olhos franzidos que era genuíno como poucas coisas que já vi na vida. Eu com o meu vestido bege, o cabelo ainda mais escuro do que é agora, uma expressão de quem estava exatamente onde queria estar. Décio, pensei. Você sempre me dizia que eu era a coluna. Hoje vou ter que provar que você estava certo. Não chorei naquela noite. Não porque não doesse. Doía com aquela dor específica, de textura singular, que só acontece quando a humilhação acontece dentro do próprio lar, quando o chão que você pisa é o mesmo chão que você comprou,
construiu, manteve. E alguém usa esse chão para te diminuir. Doía com a dor de décadas de sacrifício invisível sendo tratadas como não existentes. Doía com a dor da Cristiane, aquela frase curta, dita com tanta normalidade, como se pedir para a mãe sair de casa fosse equivalente a mudar a disposição dos móveis. Mas não chorei, porque eu sou filha de professora primária e neta de lavadeira. As mulheres da minha linhagem não desmoronam na primeira noite. Elas ficam quietas, respiram fundo e começam a calcular. E foi exatamente isso que fiz. Abri a gaveta da cômoda, a velha cômoda de Nogueira que veio do enxoval da minha mãe, e peguei a minha mala de documentos. Não a mala bonita que fica no armário. A mala velha, de couro marrom desgastado nas alças, onde eu guardo o que importa de verdade. Certidões, escrituras, comprovantes, os papéis que Décio sempre insistia em guardar com cuidado, porque dizia que papel guardado é problema evitado. Abri a mala devagar. O cheiro de papel antigo, aquele cheiro específico de cartório e de tempo, subiu até minha respiração como uma promessa. E ali, no fundo da mala, embaixo da cópia do inventário do Décio e da certidão de óbito dele, estava uma pasta de plástico bege. Dentro dela, dobrado em 3 partes, estava um documento que eu havia recebido 3 meses antes das mãos do Fábio. Ele havia me pedido para assinar. Um documento de organização patrimonial, chamou, para facilitar o inventário futuro e evitar dor de cabeça para a Cristiane. Disse que era coisa simples, dona Marlene, não precisa de advogado não. E eu disse que ia ler com calma. Ele ficou impaciente, tentou apressar, disse que era urgente, que os prazos eram importantes, que depois ficava mais complicado. Toda aquela pressa que homens como ele demonstram quando estão tentando que você não pense demais. Eu não assinei. Guardei o documento na pasta e não falei mais no assunto. Mas agora, segurando aquele papel na mala de documentos, com a casa quieta ao meu redor e a fotografia do Décio na mesinha de cabeceira me olhando, comecei a ler o documento com toda a atenção que não havia dado 3 meses antes. E enquanto lia, linha por linha, com aquela mesma atenção com que eu corrigia provas de aluno, alguma coisa foi se iluminando dentro de mim. Não era clareza imediata. Era o início de uma clareza. O tipo de clareza que começa no estômago antes de chegar à cabeça. Dobrei o documento de volta. Guardei na pasta. Coloquei a pasta de volta na mala. Fechei a mala. Me levantei da beira da cama, fui até o armário e comecei a separar o que ia levar comigo naquela noite. Não muito. Uma muda de roupa. Os documentos. A fotografia do Décio. Não ia deixar aquela fotografia para trás de jeito nenhum. O meu casaco bege que o Décio sempre dizia que me deixava elegante. Não ia sair derrotada. Ia sair estrategicamente. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Quando passei pela sala de volta, a mala na mão, o casaco no braço, Fábio estava sentado no sofá com o celular na mão. Cristiane estava na cozinha. Eu ouvia o som de água correndo. Os netos tinham ido para o quarto. Ele ergueu os olhos quando me viu com a mala. E vi ali uma expressão que eu nunca vou esquecer. Um lampejo de triunfo misturado com alívio. Era a expressão de quem acredita que ganhou. Eu o olhei por um segundo. Não disse nada. Abri a porta da frente. Saí. Fechei a porta com cuidado, sem bater, com a mesma calma com que tinha entrado naquela casa todos os dias dos últimos 30 anos. E enquanto andava pelo passeio na direção da casa da Tânia, com a mala na mão e o coração pesado, mas a coluna ereta, uma única frase girava dentro de mim com aquela precisão matemática que é a minha língua nativa. Ele não sabe o que está na minha mala. Ele não sabe o que eu já li. E ele vai descobrir as duas coisas, mas na hora que eu escolher. Gente, antes de continuar, preciso perguntar para vocês. O que vocês teriam feito no meu lugar? Teriam ficado? Teriam reagido na hora? Me conta nos comentários, porque a resposta de vocês me interessa de verdade. Agora vou continuar, porque o que vem a seguir muda tudo. A casa da Tânia cheira a lavanda e café coado na hora. Ela mora a 6 quarteirões da minha casa. 6 quarteirões que eu andei sozinha naquela noite, com a mala de documentos na mão e o coração fazendo aquele trabalho silencioso que o coração faz quando precisa continuar funcionando mesmo enquanto dói.
O céu estava daquela cor roxa escura de inverno no interior, sem nuvens, com estrelas que a cidade grande não deixa mais ver direito. Eu ouvia o meu próprio passo no asfalto. Cada passo firme, cada passo deliberado. Quando toquei a campainha, a Tânia abriu a porta em menos de 30 segundos. Ela estava de hobby, os cabelos grisalhos soltos nos ombros, os óculos ainda no rosto de quem havia estado lendo. Me olhou, não para a mala, não para o casaco, não para a hora. Me olhou nos olhos. E sem dizer uma palavra, abriu a porta mais e fez um gesto com a cabeça. Entra. Essa é a coisa dos amigos de verdade. Eles não precisam que você explique. Eles não fazem cara de espanto. Não dizem, meu Deus, o que aconteceu, como se precisassem da história completa antes de abrir a porta. A Tânia me abriu a porta porque era eu, e era noite, e eu estava com uma mala na mão. E isso era informação suficiente. Entrei, coloquei a mala no corredor, sentei na cadeira da cozinha, aquela cadeira de madeira com o assento de palha que está na casa dela desde que os filhos eram pequenos e que range de um jeito específico que eu já conheço bem. A Tânia foi para o fogão sem perguntar nada. Ouvi o barulho da chaleira. Ouvi o som do armário sendo aberto, das xícaras, da lata de café. Depois, o silvo da água fervendo. Ela colocou uma xícara à minha frente e sentou do outro lado da mesa. A gente ficou ali um tempo sem falar. O café estava quente e forte do jeito certo. O relógio da cozinha marcava 23 horas e 40 minutos. Do lado de fora, o som de um carro passando na rua e depois silêncio de cidade do interior na madrugada. Esse silêncio denso, de textura própria, que é diferente do silêncio da cidade grande. Fábio? Ela perguntou, eventualmente. Fábio, confirmei. E a Cristiane? Fiz uma pausa. Também. A Tânia assentiu devagar. Ela nunca gostou do Fábio. Desde o começo, desde a primeira vez que a Cristiane o trouxe para um almoço de família e ele ficou fazendo aquelas perguntas de corretor de imóveis disfarçadas de conversa casual. E essa casa aqui foi comprada quando, Dona Tânia, financia bem nessa região? A Tânia havia me dito depois, quando ficamos sozinhas na cozinha lavando a louça. Marlene, esse homem olha para as coisas das pessoas como se estivesse fazendo avaliação. Eu havia rido na época. Havia dito que ela era exagerada. Ela não era exagerada. Ficamos acordadas até tarde naquela noite. A Tânia me deixou falar o que quisesse falar e ficar em silêncio quando quis silêncio. Não tentou consertar nada. Não deu conselho. Não disse eu já sabia, eu te avisei. Apenas esteve presente. E às vezes presença é o único remédio que existe para certas dores. Fui dormir no quarto de hóspedes, naquela cama de solteiro com colchão um pouco duro e lençol cheirando a amaciante de flor de maçã. Deitei de costas, olhando para o teto branco. Não dormi por muito tempo. Ouvia a casa respirar ao redor. O barulho do vento nas telhas, o canto de um grilo lá fora, o rangido do soalho quando a temperatura baixava. E pensei, não com emoção. Já havia me reservado o direito de sentir a emoção quando fosse seguro senti-la. Pensei com método, com aquele tipo de raciocínio sequencial que eu ensinava para crianças. Primeiro, identifique o problema, depois separe as variáveis, depois construa a equação. O problema, eu havia saído da minha casa, a variável 1. A casa era minha. Escritura no meu nome desde 1994. Sem dívida, sem ônus, sem a assinatura do Fábio em parte alguma. Ele não podia me expulsar legalmente porque ele não tinha poder legal nenhum sobre aquele bem. A variável 2. Eu havia saído por escolha estratégica, não por derrota. Mas a distinção entre as duas coisas só seria real se eu agisse como se fosse real. A variável 3. Havia um documento que ele havia tentado me fazer assinar 3 meses antes. Um documento que eu não havia lido com atenção suficiente na época e que estava agora na mala de couro marrom na outra peça, esperando. E foi ali, entre as 2:30 e 3 da manhã, naquele quarto de hóspedes cheirando a amaciante de flor de maçã, que formulei a pergunta que iria mudar o rumo de tudo. Por que o Fábio precisava tanto que eu assinasse aquele papel? Não dormi mais aquela noite. Na manhã seguinte, sentada à mesa da Tânia com café e torrada, comecei a reler o documento com calma cirúrgica.
Era denso, cheio de termos jurídicos dispostos de um jeito que parecia técnico, mas que, para quem lê com atenção, tinha uma estrutura reveladora. Cessão de uso, prazo indeterminado, renovação automática, sem compensação financeira. Eu sou professora de matemática. Sei ler uma equação quando vejo uma. Aquele documento, se assinado, me retiraria o direito de uso do meu próprio imóvel e o transferiria a Fábio. Não a propriedade, tecnicamente, mas o uso. O suficiente para que ele pudesse apresentar aquilo a terceiros como se fosse uma espécie de administração legítima. O suficiente para sustentar uma narrativa falsa. Dobrei o papel. Fiquei olhando para ele por um momento. Depois fui até o quarto, peguei o meu caderno de anotações, sempre carrego um, hábito de professora, e comecei a fazer uma lista. Perguntas, datas, valores que eu me lembrava de conversas, de comentários soltos, de coisas que o Fábio havia dito ao longo dos meses anteriores e que, isoladas, pareciam irrelevantes, mas juntas formavam um padrão. O primeiro dia passou assim, fazendo perguntas para mim mesma. O segundo dia passou com mais café, mais silêncio, mais lista. A Tânia cozinhou uma sopa de legumes que cheirava a alho frito e louro, um cheiro que me lembra da minha mãe, e pensar na minha mãe naquele momento me deu uma espécie de clareza que eu não estava esperando. Minha mãe era mulher de poucas posses e muita dignidade. Nunca deixou ninguém passar por cima dela sem resposta. Dizia que resposta não precisa ser grito, precisa ser certa. Certa, calculada, no tempo certo. O terceiro dia foi quando o choro veio de verdade. Não foi uma coisa planejada. Foi à tarde, quando a Tânia havia saído para resolver umas coisas, e eu estava sozinha na sala, e olhei para o meu celular e vi uma foto antiga na memória. Uma daquelas que o aplicativo resgata e te mostra sem avisar. Era uma foto de alguns anos atrás. Eu e a Cristiane na cozinha da minha casa. Ela de avental, porque havia me ajudado a fazer bolo de laranja para o aniversário do Lucas. Nós duas rindo de alguma coisa que não me lembro mais o quê. Mas rindo daquele jeito fácil, despreocupado, de mãe e filha que estão bem. Fiquei olhando para aquela foto durante um tempo longo. E aí o choro veio. Não o choro de raiva, o choro de luto. Porque havia, em algum lugar entre o Fábio e o tempo e as escolhas que a Cristiane foi fazendo aos poucos, uma perda que eu precisava nomear antes de seguir em frente. Eu havia perdido a filha que conhecia. Não de morte. Pior do que de morte, porque estava ali, vivia, respirava, tomava decisões, apenas havia se tornado outra pessoa. E eu precisava chorar por quem ela havia sido antes de poder lidar com quem ela havia se tornado. Chorei por um bom tempo, sozinha na sala da Tânia, com o sol de tarde entrando pela janela, com o cheiro de lavanda do tapete. E depois parei. Lavei o rosto. Me olhei no espelho do banheiro, o espelho pequeno, redondo, com moldura de madeira, e me olhei de verdade. Os cabelos grisalhos que eu há muito decidi não mais tingir porque grisalho é earned, é conquistado, é a cor do tempo que se viveu de verdade. As rugas nos cantos dos olhos que a Cristiane, quando pequena, chamava de marcas de sorriso da mamãe. As mãos que eu olhei por um tempo, mãos de professora, de mãe, de mulher que trabalhou, que cuidou, que construiu. Mãos calejadas, mãos que já seguraram muita coisa difícil. Disse para o espelho, em voz baixa, mas em voz: você construiu essa casa tijolo por tijolo. Você não vai deixar ninguém roubar isso de você. Não foi um discurso. Foi uma equação. Uma afirmação de variável constante. E foi naquele momento que a tristeza começou, lentamente, como a maré virando, a dar lugar a outra coisa. A Tânia voltou um pouco depois. Me viu diferente. Não perguntou nada, mas me viu diferente, porque a Tânia me conhece há décadas. Me olhou com aqueles olhos de cunhada que nunca precisou de explicação para entender. E disse apenas: café? Café, confirmei. Na terceira noite, na varanda dela, sentadas nas cadeiras de vime com xícaras de chá nas mãos, olhando para a rua tranquila do bairro com seus postes acesos e suas árvores grandes, aconteceu o que eu só consigo chamar de virada. Não foi dramático, não foi um trovão. Foi mais como quando uma conta que você estava tentando resolver de cabeça finalmente fecha. Aquela sensação de, claro, era isso.
Um interruptor girado com cuidado, não com violência. De repente, o choro secou por completo. E no lugar dele veio uma clareza fria, quase matemática. E eu sou professora de matemática. Então, quando digo matemática, entenda. A clareza de quem enxerga um problema e começa, com precisão, a calcular a solução. Comecei a fazer perguntas estratégicas para mim mesma. Não por que minha filha fez isso comigo. Não o que errei na criação dela. Essas eram perguntas emocionais, e as perguntas emocionais têm o seu tempo, mas aquele não era o tempo delas. O que exatamente o Fábio quer dessa casa? Por que agora, depois de 15 anos de casamento? O que mudou nos últimos meses? E outra pergunta, a mais importante. Se ele tentou me fazer assinar um documento que me retirava o direito de uso do imóvel, e eu não assinei, o que ele fez depois? Foram essas perguntas que me levaram ao passo seguinte. Porque professora de matemática sabe que quando você tem a equação certa, a resposta aparece. Você não precisa adivinhar. Precisa calcular. Nos dias que se seguiram, fui me reconstruindo de dentro para fora. Acordava cedo. Não havia perdido isso. Nunca perdi o hábito de acordar com o sol. Tomava o café da manhã com a Tânia, caminhava pelo bairro, fui ao salão numa manhã e cortei o cabelo. Não dramaticamente, não num gesto de transformação performática, apenas cortei porque estava precisando e porque cuidar de si mesma é um ato político quando o mundo está tentando te convencer de que você não importa. Comprei uma blusa nova numa lojinha perto da casa da Tânia. Uma blusa de malha vinho que eu havia visto na vitrine dias antes e que não tinha comprado porque estava com a cabeça em outro lugar. Voltei e comprei. Pequenas coisas. Mas cada pequena coisa era uma declaração. Eu ainda estou aqui. Eu ainda existo. Eu ainda tenho gosto, tenho preferência, tenho vontade. Comecei a sorrir de novo. Não o sorriso forçado de quem está performando recuperação, mas o sorriso genuíno que aparece quando você percebe que está tomando café bom numa manhã ensolarada e que isso, por si só, é uma coisa boa. Que você é capaz de apreciar isso. Que ninguém tirou isso de você. A Tânia me olhava nesses momentos com uma expressão que eu conhecia bem. Orgulho. Orgulho silencioso, de quem sabe o que a outra pessoa está atravessando e reconhece a bravura no detalhe. Você está ficando bem, ela disse uma noite. Estou ficando eu mesma, corrigi. Ela sorriu. E foi exatamente nessa semana, quando a minha paz nova estava começando a ganhar raiz, quando eu havia dormido bem por 3 noites seguidas e acordado disposta, quando havia feito planos concretos para ligar ao Dr. Renato e começar a mover as peças, que a dona Nair ligou. Era tarde de sábado. Eu estava na varanda da Tânia, ajudando a regar as plantas quando o celular tocou. Olhei o número. Dona Nair. Atendi. Marlene. A voz dela veio com aquela tensão contida de quem está segurando uma bomba nas mãos. Tem uma coisa que você precisa saber, mas precisa estar sentada. Fui para a cadeira mais próxima. Pode falar, Nair. O que ela me disse naquela tarde de sábado não foi apenas uma informação. Foi a peça que faltava na equação. A variável que muda o resultado inteiro. Fábio havia usado a minha casa, registrada em cartório, no meu nome, sem ônus e sem dívida, desde 1994, como garantia num acordo informal com um homem chamado Gilberto, um investidor conhecido do meio imobiliário que fazia esse tipo de negócio no tato, na palavra e no aperto de mão, sem verificar papéis. Havia apresentado a Gilberto a planta da casa, o endereço e uma declaração afirmando ser o administrador legal do bem. E Gilberto havia feito uma transferência, informal, como quem adianta dinheiro entre conhecidos, sem nunca ter minha procuração, sem nunca ter minha assinatura, sem jamais ter sido proprietário, representante ou qualquer coisa que juridicamente o autorizasse a falar por aquele imóvel. Fiquei com o telefone no colo depois que a dona Nair desligou. A Tânia estava na porta, me olhando. Ela havia ouvido a minha parte da conversa. Não as palavras, mas o tom. E o meu rosto. Marlene? Eu estava com o celular no colo. Olhava para o chão da varanda, as pedras cinzas irregulares, o musgo nas bordas. Respirei fundo. 1 vez, 2. Erguei os olhos para a Tânia. Tânia, você tem o número do Dr. Renato em algum lugar?
Porque eu preciso ligar para ele agora. A tristeza havia acabado. A dor havia cumprido o seu papel. O que havia em seu lugar era outra coisa. Era aquela determinação geométrica, a precisão de quem sabe exatamente o que precisa ser feito, na sequência certa, sem desperdício de energia. A precisão de quem olha para um problema complicado e enxerga com clareza quase assustadora o caminho até a solução. O Fábio havia subestimado muita coisa. Havia subestimado minha inteligência. Havia subestimado minha memória. Havia subestimado minha disposição para ir até o fim. E estava prestes a descobrir os 3 erros de uma vez. Quando o doutor Renato atendeu o telefone naquela tarde de sábado, a primeira coisa que disse ao ouvir meu nome foi: Dona Marlene? A professora Marlene de matemática do 5º ano? Confirmei. Ele ficou um momento em silêncio. Aquele silêncio de quem está recalculando a situação, reorganizando as categorias mentais. E então disse: A senhora foi a única pessoa que não me deixou reprovar no ano mais difícil da minha vida. Pode falar, o que precisar. Não vou dizer que aquilo não me tocou. Tocou. Porque um dos poucos privilégios de ter sido professora por 35 anos é esse. Você planta sementes que você nunca vai ver crescer completamente. E às vezes, uma dessas sementes liga para você num sábado à tarde, quando você mais precisa, já crescida, já formada, já capaz de ajudar. Contei tudo, desde o começo. O documento que Fábio havia tentado me fazer assinar 3 meses antes. O pedido para eu sair da casa, a informação que a dona Nair havia me trazido sobre o Gilberto. Enquanto falava, o doutor Renato não me interrompeu uma vez. Ouvia com atenção, e eu o escutava ouvir. Aquela qualidade de silêncio de quem está absorvendo cada palavra com propósito. Quando terminei, ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois: Dona Marlene, eu preciso que a senhora me mande foto desse documento ainda hoje. Pode ser pelo celular mesmo. E preciso que a senhora me confirme. A escritura do imóvel está no seu nome exclusivamente? Sem coproprietários, sem usufruto, sem qualquer ônus registrado? Está no meu nome desde 1994. Escritura registrada em cartório, matrícula limpa. Eu tenho cópia aqui. Manda foto da escritura também. Fui até a mala de documentos, tirei a pasta. Tirei o documento da seção de uso que o Fábio havia me apresentado, dobrado em 3. Fotografei cada página. Depois tirei a escritura. Aquele papel amarelado pelas bordas, com o carimbo roxo do cartório de registro e as assinaturas do tabelião, o nome de Décio e o meu nome, e a data de 1994, que parecia mais real do que nunca. Fotografei também. Mandei tudo para o doutor Renato por mensagem. 40 minutos depois, ele me ligou de volta. A voz dele havia mudado de tom, ficado mais séria, mais cuidadosa, aquela seriedade de quem está prestes a dizer algo importante e quer ter certeza de que cada palavra vai ser entendida corretamente. Dona Marlene, disse, esse documento que o seu genro tentou te fazer assinar é uma tentativa de cessão de uso. Se a senhora tivesse assinado, estaria entregando o direito de uso do imóvel a ele por prazo indeterminado, sem compensação financeira alguma, com renovação automática. Em termos práticos, ele poderia usar o imóvel como quisesse, inclusive como garantia em negócios, sem precisar da sua autorização. Respirei fundo. E o que ele fez com a casa sem eu ter assinado nada? É exatamente o que eu preciso investigar. Mas o que você me descreveu sobre esse tal Gilberto é preocupante. Se ele de fato usou o imóvel como garantia, sem procuração, sem título, sem qualquer respaldo legal, isso é grave. Não apenas para ele, para a sua segurança patrimonial também, porque dependendo de como esse acordo foi formalizado, pode haver tentativa de registro que você desconhece. O que preciso fazer? Por enquanto, não faz nada. Não liga para eles, não manda mensagem, não vai até a casa. Preciso verificar a matrícula atualizada do imóvel no cartório de registro de imóveis, checar se há alguma anotação, qualquer coisa. Faço isso na segunda-feira de manhã, quando o cartório abrir. E vou fazer algumas perguntas sobre esse Gilberto. Dr. Renato, encontra o que você precisar encontrar. Pode deixar, professora. Desliguei. Coloquei o telefone sobre a mesa. Olhei para a Tânia, que havia ficado sentada do outro lado da mesa, em silêncio respeitoso durante toda a conversa. E então,
Ela perguntou. Então agora eu espero. E enquanto espero, faço a minha parte. A minha parte era investigar o que eu podia investigar pelos meus próprios meios antes de segunda-feira. Não me sento esperando enquanto tenho mãos e memória. Peguei o caderno de anotações. Comecei a escrever uma linha do tempo, não de emoções, de fatos, cada data que me lembrava, cada conversa relevante, cada valor mencionado, cada promessa vaga, cada detalhe que havia parecido insignificante na época e que agora, visto em sequência, ganhava peso diferente. O documento de cessão de uso, apresentado havia 3 meses, em janeiro. Antes disso, em novembro do ano anterior, uma conversa em que Fábio havia mencionado de passagem que o escritório estava passando por uma reestruturação. Em outubro, uma viagem que o casal havia feito e que ele havia comentado num jantar, e que agora eu me perguntava como havia sido paga. Em agosto, uma vez que precisou usar o carro deles porque o dele estava na oficina, e ficou na oficina por quase 3 semanas, o que para um corretor de imóveis que usa o carro de trabalho é um período longo demais, a menos que a questão não fosse mecânica. Padrão. Os números estavam desenhando um padrão. Liguei para a dona Nair na noite de domingo. Pedi que ela, com toda a discrição possível, ficasse de olho na movimentação na casa. Não queria que soubessem que eu estava reunindo informações. Ela disse que sim, com um entusiasmo que me fez sorrir. A dona Nair havia esperado 30 anos por uma missão dessas. Na segunda-feira de manhã, o Dr. Renato foi ao cartório de registro de imóveis assim que abriu. Me ligou às 10h30. Dona Marlene, a matrícula está limpa. Não há nenhum registro de ônus, penhora, nem qualquer anotação posterior à escritura original. Isso é uma boa notícia. Significa que, juridicamente, o imóvel continua integralmente seu. Respirei. E o Gilberto? Encontrei referências a um Gilberto Mendonça, pessoa física, que atua informalmente como investidor na região. Pelo que consegui levantar, ele faz esse tipo de operação no tato. Adianta recursos com garantia informal, sem assessoria jurídica, apostando na palavra. Mas isso significa que quando a palavra não se sustenta juridicamente, ele também fica exposto. Vou continuar investigando. Você tem como me arranjar mais informações sobre o que exatamente foi apresentado a ele? Vou ver o que consigo. Foi a dona Nair que me ajudou a puxar o fio seguinte. Ela havia conversado com uma vizinha que morava na mesma rua de um cunhado do Gilberto. E em cidades do interior, essa teia de 6 graus de separação funciona de forma surpreendentemente eficiente. Essa vizinha havia mencionado, sem saber da dimensão do assunto, que o marido dela havia comentado que o Gilberto estava brabo com um corretor novo que tinha enrolado ele. Detalhes vagos, mas indicativos. Com isso, o doutor Renato conseguiu identificar, através de uma consulta a um cartório de títulos da cidade, que havia uma minuta de acordo registrada. Não no cartório de imóveis, o que seria problemático, mas no cartório de títulos, que registra documentos particulares sem valor de transferência patrimonial. A minuta havia sido registrada pelo Fábio como instrumento particular de reconhecimento de administração de bem imóvel. Isso é uma tentativa de criar uma aparência de legitimidade, me explicou o doutor Renato. Ele registrou num cartório que não tem competência para validar transferências imobiliárias, sabendo que o registro daria ao documento uma aparência oficial que não corresponde à realidade jurídica. É a mesma lógica do golpe: criar um papel com carimbo para impressionar quem não vai verificar a fundo. E Gilberto não verificou. Gilberto não foi ao cartório de imóveis verificar a matrícula. E foi aí que a história começou a circular. Porque quando você registra uma coisa no cartório de títulos, os funcionários do cartório veem. E em cidade pequena, o que os funcionários do cartório veem, eventualmente, chega aos ouvidos certos. Ficou em silêncio um momento. Dona Marlene, eu preciso que a senhora me dê autorização para tomar algumas providências. A primeira é notificar o Gilberto formalmente, esclarecendo que o acordo não tem amparo legal e que a proprietária do imóvel não reconhece nenhuma obrigação decorrente dele. A segunda é notificar o seu genro, informando sobre a nulidade de todos os atos praticados em relação ao imóvel. A terceira é notificar a Cristiane, como ocupante sem título do bem, sobre a situação jurídica.
Autorizo tudo. E mais uma coisa. Recomendo fortemente que a senhora não comunique nenhuma dessas providências a eles antes que sejam notificados formalmente. O elemento surpresa aqui é estratégico. Sorri para o telefone. Pode deixar, Dr. Renato. Não fui professora de matemática por 35 anos para não entender a diferença entre rascunho e gabarito. Ele riu. Exato. Nos dias que se seguiram, enquanto o Dr. Renato preparava as notificações, continuei minha investigação paralela, não por desconfiança do trabalho dele, mas porque eu precisava entender a dimensão total do que havia acontecido. Precisava saber o quanto. Liguei para a gerente do banco onde tenho conta há 22 anos. Ela me conhece pelo nome. Pedi uma verificação de segurança, se havia algum terceiro com acesso ou autorização vinculada à minha conta. Não havia. Mas a conversa me levou a verificar meus outros documentos, e foi assim que encontrei, num extrato antigo que havia guardado por hábito, uma transferência de R$ 2.200 que o Fábio havia me pedido emprestados para uma emergência no escritório, 18 meses antes, com promessa de devolver no próximo mês. Nunca havia sido devolvido. Eu havia esquecido, ou escolhido não cobrar para não gerar atrito. É o tipo de coisa que mulheres da minha geração fazem, essa matemática silenciosa de quanto é possível engolir antes de o custo ser maior que o benefício. Mas agora aquele número estava ali, no extrato, frio e preciso, R$ 2.200, que foram para o escritório de um homem que estava tentando usar minha casa como garantia sem a minha permissão. Anotei. Tudo ia para o caderno. Liguei para uma antiga colega professora que foi casada por anos com um advogado especializado em direito imobiliário. Não para pedir conselho jurídico, para entender melhor, em termos práticos, qual era a extensão da vulnerabilidade que o Fábio havia criado. Ela me explicou, em linguagem direta como só professor consegue usar, que a tentativa de registro no cartório de títulos era o tipo de coisa que criava uma mancha documental. Não uma transferência efetiva, mas um rastro que qualquer pessoa com acesso aos índices do cartório poderia encontrar. Isso é ruim para ele, não para você, ela disse. Mas é o tipo de coisa que, num processo formal, demonstra intenção. Intenção. A palavra ficou comigo. Porque era isso. Não havia sido um impulsivo, um erro de julgamento, um momento de desespero. Havia sido uma sequência de passos deliberados. O documento de cessão de uso apresentado a mim 3 meses antes. A tentativa de me convencer a assinar sem advogado. A minuta no cartório de títulos, o acordo informal com Gilberto. E no topo de tudo isso, o pedido para que eu saísse de casa, que agora eu entendia não como um ato de hostilidade doméstica, mas como uma peça do plano. Uma casa desocupada era mais fácil de apresentar como administrada do que uma casa onde a proprietária morava. Ele precisava que eu saísse. E havia calculado que eu sairia, desolada, sem recursos, e que ficaria quieta enquanto ele terminava o esquema. Ficou olhando para o lado errado da equação. Na quinta-feira daquela semana, o Dr. Renato me ligou com a atualização. As notificações estão prontas. Vou mandar um meirinho na terça-feira de manhã. Quero que a senhora saiba exatamente o que vai acontecer. O meirinho vai bater na porta às 9 horas. Vai identificar o destinatário, vai entregar o envelope e aí começa a contar o prazo. 30 dias para a Cristiane. 30 dias para apresentar uma proposta formal de regularização do uso ou o processo de retomada tem início. E para o Fábio, notificação de nulidade de todos os atos, com cópia da escritura e da matrícula atualizada, para que fique registrado que ele foi devidamente cientificado. E para o Gilberto, carta formal sem processo, esclarecendo que o acordo é nulo de pleno direito e que a proprietária não reconhece qualquer obrigação. Isso vai chegar nele antes da notificação ao Fábio. Quero que ele já saiba da situação antes que o Fábio possa tentar fazer algum arranjo de última hora. Sequência certa. Aprendi com a senhora. A dona Nair me ligou na terça-feira, às 9h07 da manhã. Marlene, chegou um homem de pasta. Está tocando a campainha. Fiquei sentada no sofá da Tânia com o coração batendo num ritmo mais alto do que queria admitir. Não era medo. Era a adrenalina específica de quem armou uma situação e agora está vendo ela se desenvolver exatamente como planejou. E aí?
Perguntei para a dona Nair. O Fábio abriu a porta de camiseta despenteado, cara de quem não tomou café. Recebeu o envelope. Ficou olhando para o homem como se não entendesse o que estava acontecendo. O homem foi embora? Foi. O Fábio ficou na soleira com o envelope na mão por uns 2 minutos. Depois entrou e fechou a porta. Desliguei. Liguei para o Dr. Renato. Ele confirmou que a entrega havia sido feita e que o protocolo estava registrado. Agora era esperar a reação. Mas eu não quis apenas esperar. Havia uma coisa que precisava ser feita, não por estratégia jurídica, mas por exigência de caráter. Eles precisavam saber que eu sabia, que eu tinha visto tudo, que a velhinha desamparada que eles haviam imaginado nunca havia existido. Liguei para a Tânia. Pedi que me acompanhasse. Às 10 da manhã daquela terça-feira, de casaco bege e bolsa no braço, toquei a campainha da minha casa como visita. Havia uma clareza estranha naquela manhã. O tipo de clareza que eu aprendi a reconhecer ao longo dos anos, não a clareza do entusiasmo ou da raiva, mas a clareza fria, horizontal, de quem chegou ao outro lado de uma travessia difícil e sabe exatamente o que precisa dizer. Como antes de uma prova importante, quando tudo o que havia para estudar já foi estudado e o que resta é apenas executar. A Tânia caminhava ao meu lado. Não disse nada. Ela sabia que não era hora de falar, era hora de ser. O bairro estava com aquela quietude de manhã de dia útil. Crianças já na escola, adultos no trabalho, o sol ainda baixo, um sol branco de inverno que não aquecia muito, mas iluminava tudo com aquela clareza sem sombra. Eu ouvia meu próprio passo no asfalto, firme, cadenciado, exatamente como havia caminhado quando saí dali, só que agora em sentido contrário. Quando virei na esquina e vi a fachada da minha casa, o coração fez alguma coisa complicada dentro do peito. Não fraqueza, reconhecimento. Eram os tijolos que eu e o Décio havíamos escolhido. A grade que eu havia pintado de preto, porque o branco suja rápido, o jardim da frente com as rosas que eu plantei há tantos anos. A calçada varrida, porque eu sempre varei a calçada, e me perguntei rapidamente se alguém havia varrido enquanto eu estava fora. Provavelmente não. Subi os 2 degraus da entrada. Toquei a campainha. Ouvi o movimento dentro da casa. Um som de passos rápidos, uma voz abafada, o som de algo sendo movido. Eles sabiam que havia chegado alguma coisa importante aquela manhã. Estavam nervosos, esperavam alguma coisa, mas não eu. A porta se abriu. Fábio estava de camiseta amassada, calça de moletom, os cabelos despenteados, os olhos vermelhos com aquela textura específica de quem dormiu mal ou não dormiu. Segurava o envelope aberto na mão, o envelope do doutor. Renato, a notificação, a escritura, a matrícula atualizada. Havia documentos na sua mão que descreviam com precisão jurídica tudo o que ele havia tentado fazer. Quando me viu, a expressão no rosto dele passou, em frações de segundo, por pelo menos 4 coisas: surpresa, cálculo, raiva mal controlada e, por baixo de tudo isso, visível para quem sabe olhar, pânico. O tipo de pânico específico de quem finalmente entende que o chão está afundando e não há mais como fingir que está firme. Cristiane estava 2 passos atrás dele, pálida como calcário. Segurava o próprio cotovelo com a mão oposta, aquele gesto involuntário de autoconforto que ela fazia desde criança quando estava muito assustada. Eu não entrei. Fiquei na soleira da minha porta sobre o meu degrau, diante da minha casa, com a bolsa no braço e o casaco bege, e olhei para o Fábio com aquela atenção tranquila que desconcerta mais do que qualquer explosão de raiva. E disse, com a mesma voz com que eu explicava equações para crianças de 10 anos, Fábio, você me disse que eu tinha até amanhã para sair daqui, mas preciso que você entenda uma coisa com clareza. Essa casa tem escritura no meu nome desde 1994. Você está segurando ali uma cópia. Pode verificar a data, o carimbo, o número de matrícula. Nunca houve transferência. Nunca houve procuração. Nunca houve nada que te desse qualquer direito sobre esse bem. Ele abriu a boca. Eu continuei, sem elevar a voz. O documento que você registrou no cartório de títulos, apresentando-se como administrador desse imóvel, é nulo. Não tem valor.
Meu advogado já notificou o Gilberto Mendonça formalmente, esclarecendo que o acordo que você assinou com ele não tem amparo legal, porque você nunca foi dono nem procurador desse bem. O acordo não existe juridicamente. Vi a cor do rosto do Fábio mudar. Ficou mais branco, depois uma tonalidade esverdeada, o tipo de palidez que não é epidérmica, que vem de dentro. Marlene, tentou ele, a voz quebrando levemente nos cantos. Eu posso explicar. Foi um mal-entendido. Eu só queria garantir um futuro para a Cristiane. Para os seus netos, eu estava tentando. Não vim aqui para conversa. Interrompi com calma absoluta. Vim para que ficasse claro. Ele ficou em silêncio. O envelope fremia levemente entre os dedos dele. Um tremor pequeno, quase imperceptível, mas eu o vi. Foi então que Cristiane deu um passo à frente. A voz dela estava trêmula, mas o que havia nela não era arrependimento limpo. Era desespero de quem vê a estrutura que havia escolhido desmoronar e tenta se agarrar ao que resta. Os olhos dela estavam úmidos. Mãe, você não pode fazer isso com a gente. A gente é sua família. Eu a olhei por um momento longo. Pense no peso daquela palavra. Família. Saindo da boca da mulher que uma semana antes havia me dito, com voz mansa e olhos no chão, que o casamento dela precisava de espaço para respirar. Pensei nos olhos do Lucas no sofá. Pensei nos R$ 2.200 que nunca foram devolvidos. Pensei na minuta no cartório de títulos. Pensei em cada centavo do suor do Décio que havia entrado naquelas paredes. Família, repeti, e a palavra soou diferente na minha voz. Família não usa a casa da mãe como garantia de dívida escondida. Família não registra documentos falsos em cartório fingindo ser administrador de um bem que não é seu. Família não me pede para assinar papel sem advogado e fica impaciente quando eu peço para ler com calma. Cada frase era precisa. Cada frase tinha número, data, fato. Não era desabafo, era leitura de sentença. Você tem 30 dias, Cristiane, para apresentar uma proposta formal ao meu advogado sobre a regularização do uso desse imóvel. Se não houver proposta, o processo de retomada judicial tem início. Você tem o contato do Dr. Renato Campos na notificação que recebeu. Mãe, se quiser conversar, conversa com o Dr. Renato. Me virei. Desci os 2 degraus. Fui embora. A Tânia me seguiu. Caminhamos em silêncio pela rua, dobramos a esquina, e quando a fachada da minha casa desapareceu da minha visão periférica, eu ouvi a Tânia dizer em voz baixa, com os olhos brilhando: Marlene, você acabou de ser a pessoa mais elegante que eu já vi na vida. Não respondi naquele momento, mas guardei aquilo, porque havia algo naquele momento que eu precisava guardar. Não o triunfo, não a adrenalina, mas a confirmação de que havia sido possível fazer tudo aquilo sem me tornar o que eles eram. Sem gritar, sem humilhar, sem destruir. Com a frieza de quem sabe que a verdade, dita com clareza suficiente, não precisa de volume alto para ser ouvida. Nos dias seguintes, o Dr. Renato me manteve atualizada sobre as movimentações. Gilberto, ao receber a notificação formal, havia agido exatamente como o Dr. Renato havia previsto. Sem hesitação, havia desfazido o acordo com Fábio e exigido a devolução do valor que havia transferido. O montante exato era de R$ 48.000. R$ 48.000 que Fábio havia recebido e já havia usado, em parte, para cobrir dívidas urgentes de fornecedores do escritório e uma prestação em atraso de um financiamento pessoal. O que havia sobrado não era suficiente para devolver o total, e isso havia gerado uma nova ação de cobrança que se somava às já existentes. Ele está cercado de dentro, me disse o Dr. Renato numa ligação. Cada saída que ele tenta tapa uma entrada. É o efeito cascata de um esquema que não fechava desde o princípio. Perguntei sobre o escritório de corretagem. O sócio acelerou o pedido de dissolução assim que soube dos processos. 2 meses, no máximo. O nome do Fábio está associado a cobranças que qualquer cliente em potencial encontra com uma busca simples no sistema de distribuição judicial. E então perguntei a pergunta que havia guardado para o final, aquela que doía de um jeito diferente das outras. E a Cristiane? O doutor. Renato ficou um momento em silêncio. A escola onde ela trabalha fica num bairro pequeno. A cidade é pequena. Quando a minuta que o Fábio registrou no cartório de títulos começou a circular,
e circul, do jeito que documentos circulam em cidade pequena, a diretora chamou a Cristiane para uma conversa sobre imagem institucional. Não foi demissão. Foi um aviso. Engoli em seco, porque a Cristiane havia tomado todas as escolhas que tomou por conta própria, e as consequências eram dela. Mas era minha filha, e é possível, ao mesmo tempo, saber que alguém tomou as próprias decisões e sentir dor pelo resultado. Eu sou professora, não pedra. Doutor Renato, o processo segue. Segue, dona Marlene. 6 semanas depois da notificação, Cristiane me ligou. Não para pedir desculpas, inicialmente para tentar negociar. Disse que Fábio estava passando por dificuldades e que precisavam de tempo. A voz dela era tensa, controlada, aquela voz de quem está tentando não demonstrar o quanto está com medo. Ouvi em silêncio. Depois disse: Cristiane, o doutor Renato recebeu uma proposta formal da sua parte? Não recebeu. Então o prazo segue. Mãe, você não pode fazer isso. Posso. A casa é minha. Sempre foi. Você sabe disso. Silêncio. Você não vai me ajudar? Aquela pergunta doeu. Vai continuar doendo por um tempo. Seria desonesto dizer o contrário. Mas aprendi, ao longo daqueles meses, a distinguir a dor, que precisa de atenção, da dor, que precisa de firmeza. E reconheci qual era aquela. Eu te amo, Cristiane. Sempre vou te amar. Mas não vou mais colocar o meu patrimônio, a minha segurança e a minha dignidade em segundo lugar para cobrir as consequências das escolhas que você e o Fábio fizeram. Isso não é meu trabalho. Nunca foi. Desliguei. Chorei um pouco depois. Mas chorei diferente. O choro de quem fez o que tinha que ser feito. Não o choro de quem foi atropelado. 3 dias depois, o Lucas me mandou uma mensagem de texto. Apenas: Vovó, eu sei que você está certa. Te amo. Era a 2ª vez que ele me procurava desde que tudo começou. Guardei essa mensagem do mesmo jeito que guardo escritura, em lugar seguro, para sempre. O processo de retomada foi iniciado pelo Dr. Renato na semana seguinte, após o prazo expirar sem proposta. Não foi rápido, a justiça nunca é rápida, e eu sou professora suficiente para saber que paciência é a habilidade mais subestimada do mundo. Mas foi sólido. A matrícula limpa, a escritura impecável, a documentação completa. O Dr. Renato dizia que raramente tinha um processo tão bem fundamentado. Enquanto o processo corria, Fábio e Cristiane foram para a casa dos pais dela, da Cristiane, por 2 meses, e depois para um apartamento alugado do outro lado da cidade, um apartamento de 2 quartos, aluguel módico, muito diferente do padrão que eles mantinham antes. O escritório de corretagem encerrou formalmente as atividades. O nome de Fábio ficou nos sistemas de consulta judicial associado a 4 processos ativos de cobrança. E na manhã de uma quinta-feira de abril, com o processo de retomada deferido pelo juiz, voltei para a minha casa. Eu abri a porta da minha casa com a chave que nunca deixou de ser minha. O cheiro foi a primeira coisa. Toda casa tem um cheiro que é só dela. Uma composição de madeira antiga, de tempo, de vida acumulada. Aquela era a minha composição. Havia ficado guardada, um pouco abafada, mas estava lá. Entrei devagar. Passei a mão na parede do corredor, a tinta amarelo claro que o Décio amava, o aparador da minha mãe na entrada, o piso de cerâmica que eu conheço cada rachadura. Fui de cômodo em cômodo, não inspecionando, reconhecendo. Era diferente. A dona Nair apareceu em menos de 15 minutos depois que minha luz acendeu. Bateu com os nós dos dedos no portão como sempre fez. Trouxe um pão de queijo ainda quente numa travessa coberta com um pano de prato bordado de girassol. Bem-vinda em casa, Marlene. Disse com voz firme, os olhos brilhando. Me sentei na cozinha e comi aquele pão de queijo como se fosse a primeira refeição da minha vida. Nos dias seguintes, fui recolocando a casa nos eixos. Não havia dano físico significativo. O imóvel havia sido mantido em condições razoáveis. Mas havia aquela sensação de que o espaço precisava ser reocupado por mim, marcado de novo com a minha presença. Pintei o muro externo, porque estava precisando. Um branco limpo, fresco, que secou com aquele brilho suave de coisa nova. Plantei 3 roseiras novas no jardim da frente, de um vermelho profundo que eu havia visto numa floricultural,
quando ainda estava na casa da Tânia e que havia anotado no caderno, pensando: quando voltar, planto isso aqui. Voltei. Plantei. A dona Nair voltou a tomar café comigo toda manhã de sábado, sentadas na varanda, com o café coado forte, olhando para o jardim. Essa é uma das coisas que eu não vou negociar com o tempo. Esse café, essa varanda, essa companhia. Escrevi uma carta ao Dr. Renato, 2 páginas à mão, com a caneta que uso para assinar documentos importantes. Não sei se o texto estava à altura do que ele fez, mas foi o que eu tinha de mais honesto para oferecer. Quando ele ligou depois de receber, a voz estava aquecida de um jeito que me tocou. A senhora não me deve nada, dona Marlene. Guardei isso também. Quanto ao Fábio, os 4 processos de cobrança seguiram seus cursos. O acordo com o Gilberto foi desfeito definitivamente com a devolução parcial dos valores. Os R$ 8.000 que sobraram depois que ele cobriu as dívidas urgentes foram devolvidos e os 40.000 restantes viraram crédito numa ação de cobrança. O nome dele continua nos sistemas. Alguém que pesquise vai encontrar. Em corretagem de imóveis, nome nos sistemas é problema que demora anos para se resolver. O escritório encerrou. Ele tenta se reerguer. Não é tarefa minha acompanhar como. Quanto a Cristiane, ela continua no emprego, dando aulas na mesma escola. O aviso sobre imagem institucional a abalou, mas não a demitiu. Ela e o Fábio ainda estão juntos, até onde eu sei, e eu não faço questão de saber mais do que isso. Ela não me pediu desculpas de forma direta. Não houve uma ligação, uma mensagem, um gesto que eu pudesse reconhecer como pedido de perdão limpo e honesto. O que houve foram tentativas de negociação, de administração de dano, de encontrar um caminho que funcionasse para ela sem ter que olhar de frente para o que havia feito. Eu conheço esse padrão. Fui professora por tempo suficiente para reconhecer quando alguém está tentando passar para a próxima fase sem corrigir o que errou. Não vou pressionar, não vou cobrar, mas também não vou fingir que nada aconteceu. O amor que tenho por ela é real e vai continuar real. Mas amor não significa que eu anulo o que sei. Amor não significa que eu aceito a versão da história que é conveniente para ela. O Lucas completará 15 anos no próximo mês. Mandei uma mensagem perguntando se poderia passar para deixar um presente. Ele respondeu em menos de 3 minutos. Sim, vovó, fico esperando. A Beatriz me mandou um áudio naquela mesma noite. A voz dela com aquela animação de menina de 12 anos que ganha força quando está animada de verdade, dizendo que havia feito um desenho para mim e queria me dar pessoalmente. São esses os pontos fixos. São esses os valores que não mudam enquanto o resto varia. Semanas atrás, a Tânia me chamou para uma viagem curta ao litoral com algumas amigas dela. Eu fui. 4 dias. Um hotel simples, limpo, com vista para o mar. Sentei na areia numa tarde com o sol descendo, os pés dentro do mar, a água fria e salgada me cobrindo até a canela. E percebi que eu tinha esquecido como o mar cheira. Não o cheiro de cartão postal, o cheiro real. Aquele que é sal e alga e vento, e tempo ao mesmo tempo, aquele que faz o peito abrir. Fiquei ali por um tempo que não sei medir, com os pés na água e o sol laranja na pele, e pensei em tudo o que havia acontecido nos últimos meses com aquela distância que só o mar e o tempo conseguem dar. Pensei nos tijolos, nos anos que o Décio e eu passamos construindo uma vida que valia a pena viver, nas noites corrigindo provas, nas manhãs de café, no cheiro de alho frito, que é o cheiro da minha cozinha, que é o cheiro da minha vida. Pensei nas mãos calejadas das mulheres da minha linhagem. Minha mãe, minha avó. Mãos que lavaram, que cozinharam, que assinaram papéis importantes, que seguraram crianças, que construíram coisas que durariam. Mãos que nunca pediram menos do que mereciam, mesmo quando o mundo tentava convencê-las de que pedir era demais. E pensei, não deixei. Não deixei que me convencessem de que eu não merecia o que construí. Não deixei que o choro virasse rendição. Não deixei que o amor me fizesse confundir cuidado com cumplicidade de erro alheio. Não deixei que a dor, e dói, vai continuar doendo, especialmente a dor da Cristiane, me impedisse de calcular o que precisava ser calculado e agir como precisava ser agido. E isso me leva à única coisa que realmente importa dizer, ao final de tudo.
Dignidade não é uma emoção. É uma variável que você decide manter constante enquanto tudo ao redor varia. Aprendi isso na lousa, ensinando para crianças que ainda achavam que os números eram difíceis. Os números nunca foram o difícil. O difícil é quando a gente esquece que tem o direito de fazer as contas. Quando aceita migalhas fingindo que são pão inteiro. Quando engole a seco e chama isso de paciência. Paciência de verdade não é aguentar. É esperar o momento certo para agir. Eu esperei, calculei, agi, e hoje estou na varanda da minha casa, com o meu café, com o meu jardim, com as minhas roseiras vermelhas. Valeu cada centavo do suor que entrou nesses tijolos. Se essa história tocou em algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Clica em inscrever se ainda não fez, porque a próxima história já está passando na tela.